E como foi que surgiu a ideia de prestar consultoria aos profissionais da área da saúde? Eu me formei médica, depois eu fiz uma residência de medicina de família, 2 anos, e me subespecializei em programas de saúde da família, né, onde a gente promovia a saúde, prevenia doenças. Tinha a área de gestão de saúde muito definida, a área administrativa nessas 2 especialidades. Aí eu fui fazer acupuntura, que é onde eu lido com o paciente diretamente, faço um atendimento das doenças e tratamentos, e eu vi que o médico não tem a área administrativa em sua formação. Quando você tem que negociar com os convênios de saúde, quando você tem que fazer planejamentos financeiros na sua clínica, ou mesmo assessoria jurídica. Então o médico não tem esse entendimento, essa tratativa. Por isso que eu fui me subespecializar em administração de clínicas, consultórios e auditoria de planos de saúde, onde eu tive uma experiência administrativa muito grande, há mais ou menos 10 anos na área administrativa, com planos de saúde, né? Então, assim, gerenciamento de leitos de pacientes, tempo de internação, contas hospitalares. Então, eu sei exatamente a angústia que é um paciente internado e quando ele recebe uma conta hospitalar. Bem como eu sei quanto o médico ele pena quando ele manda uma nota fiscal para o convênio, né, para conseguir os honorários dele, dos atendimentos prestados aos pacientes. Então tem toda uma tratativa administrativa que o médico ele não está acostumado a lidar. E realmente é necessário, né, que o médico saiba lidar com essa parte. É difícil conciliar o sacerdócio da profissão com a área administrativa, né? Então, o médico ele precisa ter esse entendimento que a faculdade de medicina não dá. Ela não oferece ao médico o que vai aguardar no mercado de trabalho. Então, ele não sabe, ele acha que às vezes uma cafeteira Nespresso, meu consultório tem que ser bem imobiliado, tem que ter alguns detalhes que, se for ver, podem até fazer diferença e ser tangível aos olhos dos pacientes, mas num planejamento financeiro, muitos detalhes não precisariam ter, né? Teria que ter um entendimento maior, controle de estoques, que o médico muitas vezes não tem na clínica deles, fluxo de caixa, controle de glosas médicas, né? Então, você manda seus honorários para o convênio, aí o convênio vem com as glosas, e você fala assim, mas como assim, estou sendo glosado? O que é isso? E aí, às vezes, a glosa não é uma glosa, é uma glosa indevida, foi um erro de processamento do administrativo, às vezes do convênio, ou mesmo uma tratativa dele, da clínica, que não soube levar direto para o convênio, e ele foi penalizado. Então, ajudar o médico nesse sentido, né? Por isso que eu também estou fazendo essa consultoria. Mostrar a dificuldade que o mercado o aguarda, né? Que essa dificuldade é muito grande, o médico não quer nem ter muito esse cuidado, mas ele vai precisar ter esse cuidado, né? Cada dia mais. Saber como administrar seu próprio empreendimento. Ok, agora você acredita que todo médico precisa de uma consultoria? Com certeza, todo médico precisa de uma consultoria porque nós somos profissionais autônomos e liberais, né, por definição. Então, temos que ter esse entendimento financeiro, um planejamento financeiro do nosso empreendimento, com certeza. Mas não seria só na parte administrativa, então, que o médico precisa de consultoria? Não somente isso, o médico também precisa de assessoria em outras áreas, além da área administrativa. A lei do ato médico, que garantia a segurança do paciente, uma vez que restringia somente ao médico algumas ações, ela foi totalmente negligenciada em nosso país. Diante disso, muitos estabelecimentos que não são da área médica executam procedimentos e muitas vezes causam deformidades, assimetrias em inúmeros pacientes. Esses pacientes procuram os médicos em nossas clínicas, nossos hospitais. Então, qual que seria a segurança que a consultoria oferece? É justamente a segurança jurídica ao médico, né, que ele recebe esses pacientes com múltiplas doenças ou múltiplas deformidades, né, que nós temos que corrigir. A gente fala que na medicina, quem não sabe fazer um procedimento não pode fazer, não pode realizar, mas se fizer tem que saber tratar as intercorrências. O problema é que os pacientes eles vêm de um serviço que, assim, ele fez com um profissional, uma pessoa que não é habilitada, e a gente tem que corrigir essas deformidades.
Então a proteção seria justamente ao médico que trabalha de forma competente e tem que se proteger em relação a isso, né? Essa que é a proposta da consultoria, entender o perfil do médico. Agora, já que você tem experiência nessa parte administrativa, tanto do lado do médico quanto do lado do paciente, quais são os maiores problemas enfrentados pelos pacientes? Eles também precisam de uma assessoria? Os pacientes também precisam de uma assessoria. São poucos os pacientes que, ou até tem médicos na sua família, mas os médicos eles não sabem a tratativa administrativa que uma internação hospitalar pode gerar, né? Então é importante que esse conhecimento da consultoria para justamente negociar as contas que são recebidas nos hospitais. Será que essa conta está justa mesmo ou não? Será que foi utilizado esses medicamentos? Será que essa internação está sendo adequada? Existe uma outra proposta terapêutica? Então o paciente ele não tem esse conhecimento e o hospital é um local que gera uma insegurança, uma incerteza. E é importante a assessoria para justamente humanizar e ao mesmo tempo verificar a tratativa financeira. Até porque nesse momento muitos pacientes eles estão passando por uma situação vulnerável, né? Eles estão vulneráveis, né? Então às vezes não conseguem analisar direito a situação. Sim, esses pacientes eles estão direcionados na doença deles. Então precisa de alguém para diminuir essa angústia que uma internação hospitalar pode causar, humanizar essa internação e ao mesmo tempo dar uma assessoria à parte financeira. Quando ele recebe uma conta hospitalar, ele não entende isso. Então precisa dessa tratativa especializada, negociar com a diretoria dos hospitais, com toda uma equipe médica, conversar sobre o caso clínico dele, os medicamentos, a proposta terapêutica que será realizada para o caso clínico que ele está inserido.